E na live de hoje, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como é que tu faz para largar a profissão e virar um barbeiro profissional. Eu sei que muita gente que está pensando em fazer isso, em tentar criar essa caminhada de, nossa, como é que eu faço para virar um barbeiro profissional? A maior dificuldade é exatamente como é que eu devo começar. Quais são as coisas que eu devo pontuar, entender, que habilidades que eu preciso criar, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Esse é a maior dificuldade para a gente começar. Eu vou abordar outros assuntos também. Então, eu já vou te dar algumas dicas do que tu precisa te desenvolver para tu conseguir virar um barbeiro profissional. A maior dificuldade é essa. Qual será o meu primeiro passo? Olha só, quando a gente vai virar um barbeiro profissional, eu preciso desenvolver alguns pontos que são fundamentais para eu conseguir crescer nessa profissão. E não são pontos difíceis, não, são todos pontos que tu consegue desenvolver com uma certa velocidade se tu pegar o primeiro caminho, o caminho correto logo de cara. A primeira coisa que tu precisa desenvolver, que eu tenho certeza que tu sabe, é o corte de cabelo. Lógico, né? Não tem como fugir. O corte de cabelo é o primeiro ponto que tu precisa desenvolver. Agora, a questão não é aprender a cortar cabelo. É como que eu devo aprender a cortar cabelo? Qual é o elemento que eu preciso entender para entrar no corte como um barbeiro profissional e já começar a me destacar? Olha só, existem duas vertentes aqui que tu pode seguir, que é a vertente técnica e a vertente técnica interpretativa. Nossa, parece uma aula de português, né? Técnica e técnica interpretativa. Quando a gente vai estudar para virar um barbeiro profissional, desenvolver a parte do corte de cabelo, eu posso ser um barbeiro onde eu aprendo as técnicas, eu aprendo a desenvolver, por exemplo, como passar a máquina, como fazer o pente corrido, como pegar uma mecha, o que é, quais são os tipos de tesoura, que tipos de cortes que existem, entender toda essa parte técnica. Isso é importante? É. Porém, aqui existe uma pequena pegadinha, tá? É muito comum a galera começar a estudar e só aprender a desenvolver as técnicas e cair onde todo mundo cai, que é fazer os mesmos cortes. É muito comum existir um padrão de como é um corte de cabelo numa barbearia e como é o corte de cabelo num salão de beleza. Até mesmo os próprios clientes, eles já começam a identificar isso. Eles sabem que, bom, para eu conseguir fazer um degradê, eu vou numa barbearia. Para eu cortar o cabelo todo na tesoura, eu não vou na barbearia. Eu vou num salão de beleza. Por quê? O que acontece é que hoje os barbeiros só aprendem a se desenvolver tecnicamente como cortar, como pegar a mecha e ponto final. É somente a parte de execução. Quando eu vou por essa outra vertente, que é a técnica interpretativa, eu entendo o que eu estou fazendo. Eu vou executar este movimento por causa disso ou por causa daquilo. E quando eu começo a entender os movimentos que eu executo, eu começo a conseguir sugerir para o meu cliente se esse corte é melhor ou se aquele corte é melhor. Só para tu entender. Quem ainda não é barbeiro, quantas vezes tu foi num barbeiro e o cara tentou entrar na tua mente e tentou descobrir qual é o melhor corte de cabelo? Quantas vezes o cara ficou te perguntando e conversando contigo e te ensinando, olha, isso daqui tu vais fazer isso daqui serve para cá, ó, esse teu cabelo é melhor fazer assim por causa disso, disso, disso e daquilo. E quantas vezes tu foi num barbeiro que tu sentou e pediu pro cara, eu gostaria de passar um pente 2 e cortar com a tesoura em cima, e o cara só fez isso. Passou o pente 2 e cortou com a tesoura em cima. Geralmente, a gente vai cair aqui, ó, nos barbeiros que só são técnicos, só aprendem os movimentos. Isso daqui, o mercado tem dificuldade de conseguir. E isso daqui, para mim, é o que representa um barbeiro profissional. Não tem como eu me considerar um barbeiro profissional se eu só corto o cabelo, se eu só sei fazer os movimentos. Isso não é ser um barbeiro profissional, isso é só ser um barbeiro. Eu só sei executar o corte. O barbeiro profissional, ele está sempre um nível acima. Ele entende mais elementos, mais detalhes. Então, o primeiro passo para tu conseguir te desenvolver como barbeiro é ir nessa direção.
ser um barbeiro técnico que consiga interpretar o que está fazendo, consiga refletir. Bom, eu vou tirar um pouquinho mais aqui por causa disso, disso e daquilo. Eu vou tirar um pouquinho mais aqui por causa disso, disso e daquilo. E aí eu consigo sugerir para o meu cliente qual é o melhor e qual é o pior corte de cabelo para ele. Isso me torna um barbeiro profissional e totalmente diferenciado. Isso daqui tem dono de barbearia se estapeando para pegar esses caras. Sabe essas franquias que cobram 40, 50 reais, 30 reais, dependendo da cidade? Esses caras, eles lutam para conseguir um barbeiro desse. Eles lutam. Então, isso tem muita oportunidade para ti. Isso daqui. Isso daqui, tu vais entrar num bolo de barbeiros onde todo mundo está disputando o mesmo espaço. Por isso que muitas vezes se torna difícil entrar nessa profissão. Por quê? Porque eu peguei o caminho errado. Eu peguei o caminho de só decorar o que eu estou fazendo e não entender e conseguir sugerir. Beleza? Vou dar um exemplo aqui, tá? Quando tu vais cortar um cabelo, uma das maiores dúvidas é algo que um obstáculo que tu vais enfrentar, de verdade. Quem está começando provavelmente vai sentir essa dúvida, né? Vai entender o que eu estou falando aqui, que é quanto eu devo tirar na hora do corte. Quem nunca passou por essa dúvida, né? Quanto que eu devo tirar na hora do corte? O barbeiro, que ele é técnico, ele vai perguntar para o cliente: quantos dedos tu queres deixar aqui? Aí o cliente vai falar: deixa 2 dedos. E aí o que o barbeiro técnico faz? Ele deixa 2 dedos. Ele usa o dedo como referência. Agora, o que o barbeiro técnico que interpreta o que está fazendo, ele vai fazer? Esse barbeiro é o que eu chamo de barbeiro indispensável. É um barbeiro que o teu cliente não tem como evitar. O teu cliente não vai conseguir ir em outro barbeiro. Ele vai se sentir culpado de ir em outro barbeiro. E tu torna um barbeiro indispensável um desses pontos, sabendo interpretar o que tu estás fazendo. Quando o cliente vem e pergunta quanto que eu devo tirar na hora do corte, esse barbeiro ele vai investigar. Ele vai tentar entender o que de fato esse cliente quer e ele vai entregar algo que o cliente nem sabia que era isso que ele queria. Tu vais entrar na cabeça do cara, vais enxergar, legal, é isso que esse cara quer. Bum! E vais entregar. Esse cara aqui, ele não vai chegar e vai executar. Ele vai tentar entender. Ele vai perguntar: teu cabelo arrepia? Ah, Felipe, mas o barbeiro precisa saber se o cabelo arrepia ou não. Às vezes está ali escondido, tu não consegue identificar. Só vai conseguir identificar depois que tu cortou. Ter essa informação do cliente é fundamental. Vai evitar que tu seja pego de surpresa. Outra coisa que tu vai perguntar é: como tu arruma? Como você arruma? Quer ver uma outra pergunta que tu podes fazer também? A última vez, o tamanho estava bom? Estava bom? Essa pergunta aqui é matadora, tá? A última vez, o tamanho estava bom? Por que essa pergunta aqui é matadora? Porque se o cliente falar sim, estava, tu vais entrar com outra pergunta. Quanto tempo tu não corta? Quanto tempo? E aí o cliente vai te dar um exemplo. 1 mês. Se o tamanho estava legal e faz 1 mês que ele cortou, tu não precisa perguntar para ele quantos dedos ele quer. Tu já sabe quanto tu vai tirar. Tu vai tirar 1 centímetro. Por quê? Porque o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Se ele falar não tava, aí tu vai perguntar: ficou maior ou ficou menor? Ficou maior. E aí tu vai se perguntar: quanto tempo? Ele vai dizer 1 mês. Opa, se faz 1 mês que ele cortou, o cabelo ficou maior do que ele gostaria, eu vou precisar tirar mais de 1 centímetro. Se o cabelo ele não ficou bom e ficou curto demais, e faz 1 mês que ele cortou, tu vai tirar menos de 1 centímetro. E tu vai fazer toda a análise do corte e vai começar a sugerir para ele: olha, como é que tu gosta de pentear? Assim, assado. Esse tipo de detalhe faz com que tu comece a fazer o cliente refletir, começa a criar abertura para tu conversar com o teu cliente e começa a criar a individualidade do corte para aquele cabelo específico. Além de deixar o cliente totalmente seguro. Por quê? Porque ele sabe que tu investigou, tu vais falar o quanto tu vais tirar, tu vais falar por que tu vais tirar isso, ele vai entender e vai se sentir seguro de cortar o cabelo contigo. É muito diferente de o cliente sugerir e tu simplesmente cortar. Porque às vezes os teus dedos podem ser finos, ou os teus dedos podem ser muito largos, tu pode tirar demais. Então essa é uma medida que vai variar demais. E essa é uma medida que o cliente também não tem controle. Então, só com essa informação aqui, tu fica totalmente confuso.
É por isso que um barbeiro profissional, ele precisa interpretar o que ele está fazendo. Tem um aluno meu, o Roger. O Roger, para tu ter ideia, o Roger, eu acabei saindo um pouquinho do assunto, né? O Roger, quando ele começou a trabalhar como barbeiro, ele ainda hoje, cara, ainda hoje ele trabalha como barbeiro e ele tá na profissão dele, tá? Ele começou trabalhando como barbeiro e ele trabalha no escritório de contabilidade. Então, ao mesmo tempo que ele trabalhava no escritório de contabilidade, à noite ele começava a estudar. Então, estava sempre estudando. E tu via que o Roger, quando eu conversava com ele, algumas coisas técnicas ele ainda precisava desenvolver. Então, por exemplo, ele não conseguia fazer um degradê perfeito ainda. Tinha alguns cabelos que ele ainda tinha dúvida. Mas o Roger tinha esse lado desenvolvido dele de conversar com o cliente, de entrar na mente do cliente, extremamente afiado. Então o Roger, ao mesmo tempo que ele trabalhava, ele ia para esse lado de virar um barbeiro indispensável, que pensava o que estava fazendo, e ao mesmo tempo, à noite, ele começava a estudar. Então, no início, ele começou a conciliar o trabalho dele com a barbearia. E com o tempo, com o desenvolvimento que ele foi tendo, ele começou a fazer um atendimento a domicílio. Então, ele trabalhava durante o dia e à noite ele marcava os atendimentos a domicílios no prédio dele, na cidade dele, e ele ia na casa das pessoas para cortar cabelo. O que isso começou a acontecer? Para ele fazer isso, ele não precisou investir nada, R$ 0. Por quê? Porque quando tu vai para uma outra casa, atender para uma outra pessoa, não precisa de estrutura. A estrutura é a casa da própria pessoa. E ele começou a ir e começou a ganhar dinheiro cortando o cabelo e ao mesmo tempo ele tinha segurança do emprego dele. Aquele dinheiro que ele começou a ganhar atendendo a domicílio, ele começou a investir no próprio negócio dele, que era atendimento a domicílio. Então daqui a pouco ele estava com uma mochilinha melhor, daqui a pouco ele começou a levar toalhinha embalada, se não me engano ele levava até iluminação para conseguir cortar melhor. Então ele foi desenvolvendo todo aquele dinheiro que ele recebia, ele foi reinvestindo no atendimento a domicílio. Quando ele sentiu que o atendimento a domicílio dele estava perfeito, pô, legal, agora tá bacana, aquele dinheiro que começou a entrar, ele começou a guardar para montar a própria barbearia. E depois de um ano, mais ou menos, acho que deu um ano, né? Não sei se o Roger tá aí. Depois de um ano, o Roger, com aquele dinheiro que ele fez o atendimento a domicílio, ele montou a barbearia dele. E hoje, ele continua no emprego dele e continua na barbearia dele. E vai trabalhando os dois. Até o momento que, na barbearia, a barbearia supere o emprego dele. E ele se sinta seguro na hora de só trabalhar como barbeiro. Então, para ti que está pensando em trabalhar como barbeiro e está querendo largar a profissão, primeira coisa, o caminho correto para tu seguir e tu te desenvolver e ter certeza que tu és um barbeiro profissional e um barbeiro de qualidade é ser um barbeiro que interpreta o que está fazendo. E ser um barbeiro indispensável para o teu cliente. Então, o primeiro ponto é ser um barbeiro indispensável. O segundo ponto é que às vezes a gente vê só como possibilidade eu largar e começar a trabalhar. Tu não precisa queimar essa ponte. Tu podes deixar essa ponte entre o teu trabalho e a barbearia. E vai e volta, vai e volta. Tu não precisa queimar a ponte. Tu pode ir aos poucos, tu pode conciliar os dois. Isso vai ser uma renda extra para ti. Vamos botar, se não me engano, o Roger cobrava R$ 25 no atendimento a domicílio dele. Então aqui, ó, vou botar, não precisa queimar a ponte. Queimar a ponte. O Roger, eu acho que é R$ 25, eu não lembro, mas eu acho que é R$ 25 o corte do Roger. R$ 25. À noite, trabalhando 5 dias à noite, atendendo uma média de 2 clientes, depois de alguns meses tu vais conseguir fazer isso. Imagina, tu atendendo 2 clientes por noite. Só à noite, tu tá com o teu trabalho ainda. Trabalhando 5 dias na semana. 5 dias na semana. Qual é o gasto que tu tens? Bom, tu vai ter um gasto com gasolina. Mas se tu conseguir uma moto, ou se tu fizer perto da tua cidade, beleza, vamos botar um gasto aqui, porque tem a gasolina, vamos jogar lá em cima, tá? Para arredondar aqui. Vamos fazer que o teu lucro é de R$ 20. Tu gasta R$ 5 de gasolina. Dá 1 litro hoje, né? Que tristeza. Mas vamos lá. R$ 20. Vamos botar que é R$ 20 de lucro líquido para ti. Se tu atender 2 clientes, são R$ 40 por dia. Se tu atender 5 dias, vai dar R$ 200.
Se tu atender durante um mês, R$ 800 de extra. Tá bom? Caramba. R$ 800 de extra. Com algo que tu não vai precisar investir em nada. Só atendendo a domicílio ou até mesmo atendendo na tua casa. O que tu podes fazer com esse dinheiro? Cara, isso daqui pode financiar a tua barbearia. Tu podes montar a tua barbearia exatamente como o Roger fez, sem precisar gastar R$ 1 do teu bolso. Felipe, mas eu não consigo cobrar R$ 25. Tu és um barbeiro indispensável? Tu consegue interpretar? Ou tu estás fazendo isso daqui, ó? Só fazendo tecnicamente? A gente está falando de ser um barbeiro profissional e não um barbeiro que entra no mesmo saco de todo mundo. É só ser um barbeiro profissional. Legal? Felipe, mas essa pandemia não tá dando, como é que eu vou fazer? Cara, tens que focar no que tu tens controle. A gente não tem um poder, infelizmente, eu gostaria de jogar uma caneta assim, ó, e deu, resolver tudo isso. A gente não tem controle sobre a pandemia. Não dá. Então a gente precisa trabalhar em cima daquilo que a gente tem controle, que é o nosso desenvolvimento. Enquanto vai ter uma galera só pensando, se preocupando com a pandemia e só se preocupando com o problema e não com a solução, isso cria ainda mais espaço para aqueles que começarem a se desenvolver, estudar e melhorar como profissional. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu travo e eu fico indignado, ou eu aceito que eu não tenho controle sobre isso não depende de mim, e eu vou focar naquilo que eu tenho controle. Preciso estudar, preciso me desenvolver, preciso crescer, preciso entender, preciso ser um barbeiro indispensável. E aí, quando as coisas normalizarem, porque elas vão normalizar, tu já vai estar um passo à frente. É isso que a gente precisa criar. A gente precisa focar naquilo que a gente tem controle. E sabe por que é tão poderoso a gente desenvolver isso? Ter essa oportunidade de ter uma renda extra aqui, ó, através da barbearia, sem investir R$ 1, é que existe um poder dentro do mundo da barbearia, e esse poder, ele só existe, deixa eu botar em azul aqui até, para quem é o barbeiro indispensável. Só existe para quem é indispensável, que é a recorrência. O lance da barbearia e o poder financeiro que ela tem é que o cliente precisa vir todo mês. Ah, Felipe, mas tem cliente que vem a cada 2 meses. Assim como tem cliente que vem a cada 15 dias. Então, na média, a pessoa corta cabelo uma vez por mês. Considera a média. Ah, tem cliente que corta 2 meses. Mas tem cliente que corta 15. Eu tinha cliente que cortava toda sexta-feira. 7 dias. Entendeu? Esses clientes são muito bons, tá? São incríveis. A questão da recorrência é que esse dinheiro sempre vai pingar. Tu tens uma segurança financeira quando tu faz um bom trabalho, quando tu és um barbeiro indispensável. O barbeiro indispensável, ele planta uma sementinha, uma semente na cabeça do cliente, onde o cliente ele se sente mal por ter ido em outro barbeiro. Ele sente que ele traiu, é tipo uma traição. Porque ele sabe do esforço que tu faz, ele sabe o quanto tu te preocupa, ele sabe que tu te entrega de verdade, de corpo e alma. Tu és um barbeiro profissional, tu és indispensável para ele. E esse cara que consegue construir isso, ele tem um poder na mão que é o poder da recorrência. Todo mês vai pingar na tua mão. Um barbeiro indispensável não vai chegar no mês e vai atender 100 pessoas e no outro mês ele vai atender 20. Ele vai atender 100 pessoas e no outro mês ele vai atender 110 e no outro 120. Porque o barbeiro indispensável, ele tem algo que nós chamamos de o super cliente. Ciclo de clientes. Ó, vamos lá. Então, o que é o ciclo de clientes, tá? Tem cliente que não te conhece. Porra, tem um monte de gente que não te conhece. Tem um monte de gente que não me conhece também, cara. Tem um monte de gente que não te conhece. E aí, por algum motivo, esse cara vai te conhecer. Por algum motivo. Não vou botar nenhum motivo agora. E por algum outro motivo, esse cara vai vir cortar contigo. E aí tu começa a ter os primeiros clientes. Quando tu começa a ser um barbeiro indispensável, o número de pessoas que começam a vir daqui para cá, ou seja, de um cliente que corta contigo para um cliente que corta sempre contigo, ele começa a aumentar. Aqui nós temos uma barreira que os barbeiros têm dificuldade de passar. Os barbeiros têm muita dificuldade de fidelizar. Mas tu não vai fidelizar só sendo técnico. Tu precisa saber interpretar. Tu precisa ser indispensável. O cara precisa vir cortar o cabelo contigo e pensar: o que aconteceu aqui? Que barbeiro absurdo é esse?
Nunca fizeram isso comigo. Eu dei uma aula ontem, e aí o aluno Daniel Martins estava cortando, e aí no final do corte eu conversei com o modelo, o Lucas, e perguntei algumas coisas. E aí depois que eu perguntei algumas coisas pro Lucas, eu perguntei para ele, Lucas, alguma vez alguém mencionou isso sobre o teu corte de cabelo? O cara devia ter uns 25 anos, talvez. Ele falou, não, nunca me falaram isso. E sempre te incomodou isso? Sim, sempre me incomodou. O cara tá há 25 anos cortando o cabelo dele e nunca ninguém perguntou uma coisa que estava escancarada, óbvia, na frente. Nunca ninguém resolveu o problema dele. A partir do momento que tu és o primeiro a resolver, o cara vai cortar sempre contigo. A oportunidade, ela tá aqui, ó. E a partir do momento que tu tens um cliente que sempre corta contigo, para esse cliente virar um cliente que corta sempre contigo e te indica, isso é muito poderoso. Porque o cara que te indica, ele faz com que uma pessoa que não te conhecia comece a te conhecer e tenha muito mais chance de cortar o cabelo contigo. Quantas vezes tu foi para algum lugar porque um amigo te indicou? Quantas vezes tu foi para um, sei lá, assistir um vídeo no YouTube porque alguém te indicou? E por que a pessoa te indicou? Porque ela não gosta? Porque ela gosta demais. Pensa em ti. Tu indica aquilo que tu não gosta ou tu indica aquilo que tu, caramba, que massa isso aqui? Tu vai postar alguma coisa no grupo do WhatsApp da família que tu tens dúvida se é bom ou tu vai postar aquilo que tu acha muito legal e que as pessoas vão gostar. É sempre assim. E na barbearia não é diferente. Então sair de um cliente que corta para sempre cortar contigo é essa barreira do barbeiro indispensável. E quando tu quebra essa barreira, tu vais ver a tua barbearia lotando com muita velocidade. E quando tu tens clientes devotos, clientes super quentes, porque tu és um barbeiro indispensável, o dinheiro, ele é secundário. Existem duas maneiras aqui para tu virar um barbeiro profissional. Tu pode seguir duas vertentes aqui. Tu pode seguir a vertente, vou botar em azul para vocês enxergarem, tá? Que tu coloca em primeiro plano o preço ou em segundo plano a qualidade. Ou tu pode ser um barbeiro que bota em primeiro plano a qualidade e em segundo plano o preço. Quando tu bota em primeiro plano o preço do corte, se tu aumentar R$ 1, tu perde o cliente. Por quê? Porque o cliente está só pelo dinheiro. Pouquíssimos estão pela qualidade. Quando tu bota a qualidade em primeiro lugar, tu podes aumentar R$ 5 que o cara não vai reclamar. Pô, por que tem uma galera que compra o iPhone, hein? Que é muito mais caro. Os caras botam a qualidade em primeiro lugar. E aí eles cobram o dobro de um Samsung, que às vezes é a mesma qualidade. Eles botam qualidade em primeiro lugar, escancarado. E quando tu fizer isso, tudo certo, tu vai conseguir aumentar o valor do corte. Tu vai conseguir te desenvolver muito. Então, para quem tem medo de, nossa, eu não vou ter dinheiro, não tenho garantia financeira com a barbearia, a resposta é sim e a resposta é não. Tu não vais ter garantia se tu não for um barbeiro profissional. Tu vais ter garantia e tu vais ter recorrência por causa do ciclo de clientes se tu for um barbeiro indispensável. Ah, Felipe, mas eu tenho medo de não ter dinheiro para entrar nessa profissão. Legal. Começa com atendimento a domicílio. É uma opção que tu não precisa gastar nada. E tu nem precisa largar o teu emprego. Às vezes a gente acha que para virar barbeiro profissional a gente tem que largar o emprego logo de cara e já começar a trabalhar como barbeiro. Não é assim que funciona. A grande realidade é que não é assim que funciona. As pessoas que entram nessa profissão, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem aqui, vamos lá. Quem aqui virou barbeiro? Quem aqui é barbeiro? E antes de trabalhar só com barbearia, conciliava a barbearia e o próprio emprego. Com certeza que muita gente conciliou os dois. Primeiro trabalhava e atendia à noite e só depois que começou a trabalhar só como barbeiro. Ó, o Erickson, trabalho das 14 às 19, das 14 às 19 e faz 900 pila extra aí por mês. Tá show, cara. Para começar, é muito comum isso acontecer. Às vezes, a gente acha que tem que esperar o momento perfeito. Às vezes a gente acha que tem que acontecer uma oportunidade ou surgir um dinheiro do nada. Puf, achou, sabe? Ah, eu vou pegar aquele calção que faz tempo que eu não uso. Daí tu pega o calção e tem R$ 1.000 no bolso. Não vai acontecer isso, né? Mas o cara acha que vai cair um dinheiro do céu pra tu montar uma barbearia e viver de barbearia. Tu vai ficar a vida inteira e não vai acontecer.
Tu vai ficar vendo os meus vídeos aqui, vendo vídeo de outros barbeiros, e não vai acontecer. Se tu não fizer essa transição aos poucos, equilibrando o teu emprego que tu tens hoje, que é a tua segurança, com a barbearia, não vai acontecer. É difícil acontecer. É uma oportunidade rara. Então, o melhor é conciliar. Esse dinheiro extra que tu tens é a tua fonte de renda para montar a tua barbearia sem gastar R$ 1, cara. Esse é o segredo do negócio. O que acontece é que, às vezes, a galera vai começar a querer largar o emprego e trabalhar como barbeiro só depois de fazer um curso. Quanta gente faz isso? Vou fazer um curso à noite e depois que eu me formo, eu vou largar essa vida e vou começar a trabalhar como barbeiro. E a realidade não é essa. A realidade é que tu vai fazer um curso de barbeiro, vai estudar uma vez à noite e quando tu te formar, tu ainda não vai estar pronto. Não vai ter tempo para ter desenvolvido. E aí tu estás esperando que isso resolva a tua vida. Isso não vai resolver. Tu acha que tu vai fazer um curso lá à noite, vai cortar 1, 2 cabelos no curso, vai ficar uma semana inteira sem cortar, e aí vai se cortar de novo, vai ficar mais uma semana inteira sem cortar, e aí vai para aula de novo, e vai fazendo isso daqui, e tu já vai estar pronto. Tu já vai ter que conciliar tudo, cara. Para tu te desenvolver, tu tens que ter frequência na hora que tu vai se cortar. Se tu fizer um curso e só depender desse curso, tu vai ter problema. Ainda mais que o momento que a gente mais precisa de um curso é quando a gente está no mercado de trabalho. E muita gente espera se formar para entrar no mercado de trabalho, para tentar atender os outros. E quando tu faz isso, tu tá sem suporte de ninguém. Tu não tem ninguém para te apoiar ali. Putz, caramba, e agora? Vou tirar dúvida com quem? E aí vai ficando cada vez mais complicado. Então, se tu só depender do curso que tu estás fazendo, cara, vai ter muita gente que vai desistir. Tu não vai conseguir dar esse passo. Então, quando tu for trabalhar como barbeiro, entrar nessa profissão, tu vai ter que estar fazendo isso o máximo de vezes possíveis durante a tua semana. Eu vou te dar uma regrinha aqui, ó, que vai ser muito legal, tá? Pra ti que tá querendo viver de barbearia, pra tu que tá querendo largar a profissão e virar um barbeiro e só trabalhar com isso, a gente vai fazendo isso aos poucos. E a gente vai construir uma clientela aos poucos também. E a gente vai treinar e se desenvolver aos poucos. Então, o que eu quero que tu faça? Vou dar uma meta de 1 mês, tá? Na primeira semana, olha só, hein? Eu quero que tu corte um cabelo. Na segunda semana, eu quero que tu vá atrás de 2 modelos. E esse cara aqui, ó, que tu cortou, pede para ele trazer mais um. Tu já vai ter 3 pessoas para cortar. Na terceira semana, tu vais atrás de 3 pessoas e tu vais pedir para cada um desses que tu cortou para indicar mais uma. Na quarta semana, que é para completar 1 mês, tu vais chamar 4 pessoas por conta própria e vais pedir para aqueles 6 te indicar mais um cada um. Bota pressão nesses caras, tá? Em 1 mês, se tu seguir isso daqui e cortar 5 vezes na semana, tu vai estar atendendo 2 por dia. Em 3 meses, tu vai ter atendido aí 10 por semana, 40, 80, 80, 96, 99 pessoas. Vão ser repetidas, tá? Não são 99 pessoas diferentes. São 99 pessoas que tu vai repetir esses caras aqui. Mas tu vai ter 99 testes aqui pra ti, ó, e desenvolver. Eu diria que para tu pegar a manha, nesse tempo todo de experiência que eu tenho, são 16 cabelos para tu começar a entender o que tu estás fazendo. Depois de 99, tu vais conseguir te desenvolver. Ah, Felipe, mas consegui. Cara, corre atrás. A tua primeira meta é uma pessoa. A segunda meta é 2 pessoas. A terceira é 3 pessoas. A quarta é 4 pessoas. Cada um que tu atender, tu pede para ele te indicar para uma pessoa. Ou passar o celular de uma pessoa. Olha, cara, será que tu pode me indicar para uma pessoa para eu cortar o cabelo dessa pessoa? Depois de 3 meses cortando essa galera toda, tu começa a cobrar. Ah, os caras não vão querer pagar. És indispensável ou não és? Tu já vai botar tudo em prática. Quem dera fosse fácil assim. A minha pergunta é, tu queres ou tu não queres? Cara, sinceramente, se tu deixar o fato de conseguir modelo te impedir de virar barbeiro, nem começa. Se isso daqui for impeditivo pra ti, nem começa. Tu só precisa ir atrás de pessoas. E tu vai ter que ir, cara. Não tem escapatória. Se tu der desculpa que isso daqui é difícil, tu tá se focando de novo no problema. Tu não tá se focando na solução. É uma mudança de mentalidade. Não tem escapatória. Tu precisa começar com 1. E esse 1 tem que te trazer mais 1.
Ah, Felipe, é muito difícil. Se isso daqui te impedir, nem começa. Porque isso aqui não é difícil. É só correr atrás das pessoas e te desenvolver. Fácil é tu entrar no bolo das pessoas ali, dos barbeiros que só vão cortar e não se preocupam muito. Agora, ser um barbeiro indispensável é uma mudança total de atitude, cara. É uma mudança total de atitude. Então não vem me falar que isso daqui é difícil. Não vem me falar que isso aqui é difícil. Porque se isso daqui estiver te impedindo, como é que tu vai superar as outras coisas? Como é que tu vai superar o medo de cortar? Como é que tu vai superar o medo de largar o emprego? Isso daqui é a coisa mais fácil que tem no mundo. Felipe, eu não consegui gente na semana. Será que não tem uma instituição aí para tu ir cortar? Será que alguém não está precisando cortar o cabelo? Será que não tem um asilo? Agora é um momento não tão bom para asilo, mas logo mais já vão estar tudo vacinado. Será que não tem uma casa de apoio? Será que não tem um orfanato que precise? A questão é, cara, eu posso tatuar isso aqui na minha testa. A questão é, se tu não estás conseguindo isso daqui não é a tua prioridade. E aí tá tudo bem, cara. Se a tua prioridade não for essa, não for treinar, não for virar um barbeiro indispensável, tá tudo certo, de verdade. Cada um tem as suas escolhas. Mas isso daqui não é difícil. O teu objetivo final é só conseguir modelo. Não tá difícil. Não tá difícil mesmo. Show? Estás aqui, assistiu. Tu conseguiu largar a tua profissão e conseguiu virar barbeiro. Conta como é que foi essa trajetória pra gente saber um pouquinho. Manda lá pro WhatsApp da minha equipe pra eu saber um pouquinho a história de vocês. Beleza?